Olha aí quem vai chegando na sua tela nessa sexta-feira linda, maravilhosa, na telinha da TV Nova Nordeste. Olha o nome do garoto aqui, ó. Professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo, a voz falhando. Já chegou na sexta-feira sim, hein? Eu espero que vocês tenham tido uma semana agradável, né? Aquela semana que vocês estudaram bastante. Vamos encerrar a sexta-feira também com bastantes estudos. E aí no final de semana vamos brincar, também fazer aquela atividadezinha, não deixar de estudar, né, pessoal? Aí a gente agora, ó, mais próximo de vocês, aqui o rapaz do rostinho lindo trabalhando geografia, mas vocês sabem, né, que a nossa aula aqui também temos o quê? Sustentabilidade. Aí Billy Paul já cortou ali para ele, ó. Fala, sexto ano, tudo bom com vocês? Então lembrar de mim, né? Estou aqui mais uma vez, professor Armando Pérez, para a gente continuar falando de sustentabilidade. Vocês olharam como é que está o clima hoje na nossa cidade? Deu para perceber o tempo, né? Qual é a diferença entre clima e tempo? Será que vocês sabem? Será que eles sabem? Vamos falar sobre isso e muitas outras coisas hoje, beleza? Vamos. Vamos lá, Gilson. Simbora, o rapaz já estava animado ali, ó. Não queria ter o dom de poder cantar, bem aleatório nessa sexta-feira, né? Ele já está empolgado aí com o final de semana chegando, mas aí o tema da nossa aula de hoje, né? Em geografia aqui, ó, vamos falar aqui de questões ambientais globais, aqueles principais problemas ambientais, e aqui, ó, na sustentabilidade, mais para cá, né? Aqui, ó, vamos falar da nossa queridíssima biosfera, mas antes, olha o recadinho que vai chegar na sua tela agora. Será que chega? Não vai chegar. O passador não está ajudando o professor. Será que ele vai? Está ligado, meu querido. Vamos ver se ele vai agora. Ainda não entrou na nossa tela, mas enfim, né? São os nossos queridíssimos problemas técnicos. E agora sim, chegou na tela com o passador funcionando o quê? O primeiro recado, hein? Vocês agora estão aí assistindo, né? Talvez, não tenho certeza qual canal que você está nos assistindo, é pelo celular, pela TV, pelo computador, enfim. Se for pela TV, né? Estamos aqui na TV Nova Nordeste, você assiste às nossas aulas do sexto ano, começando sempre às 7h30 da manhã, aqui pelo canal 22.4, mas aí, se você assiste apenas pela televisão, você também pode assistir pela telinha do seu celular, onde você vai baixar o quê? O Educa Recife. Ou seja, nós aqui temos o nosso aplicativo, né, em que vamos interagir. Você vai interagir com nossa aula, você vai agora, Billy Paul, vai colocar os QR Codes na tela, que vai aparecer aqui assim, ó, para você posicionar a câmera no seu celular, aí você baixa o Educa Recife, vai fazer o login, que é a sua matrícula. A senha vai ser lá a sua data de nascimento, né? Ela completa, aí você acessa, também pode nos assistir ao vivo simultaneamente. E também temos lá o nosso canal do YouTube, né? Que você vai pesquisar o Educa Recife, tudo junto, e vai poder assistir não só nossas aulas, você vê que tem na sua tela a professora Isabel, né, como exemplo, né, aula de ciência, você encontra todos os conjuntos educacionais, matemática, português, história, lá no nosso canal do YouTube, para você rever e deixar um comentáriozinho se tiver alguma dúvida. Aí, na aula anterior, nós falamos aqui, né, sobre a questão dos agentes transformadores naturais do relevo, falamos daqueles que modelam, né? E também aqueles que vão lá transformar, que vão formar esse relevo, né? Os agentes endógenos, que são o quê? Endógenos, os internos, e os exógenos, externos, que vão atuar modelando o nosso relevo, os externos, e os formadores, os endógenos. Mas aí acabei recebendo uma dúvida da nossa queridíssima aluna, pode ter sido uma dúvida que você também ficou na nossa aula, quando a gente falou da questão do intemperismo. Ela me questionou, essa questão que está na sua tela, ela disse assim, ó, professor, a dúvida, vem na tela a pergunta que ela fez, ó. Será que vai entrar o slide na tela agora? Professor, como é que o intemperismo vai alterar o relevo? Ela entrou em contato comigo, né, de uma forma mais particular, né, via redes sociais. Você já viu as formas que você pode interagir e tirar sua dúvida, mas aí, minha queridíssima Débora, você mesmo, acho que já está dizendo a sua escola, Débora. Volta lá e me diga qual é a sua escola. Você perguntou como é que o intemperismo vai alterar o relevo. Ele vai ter, ó, três
Formas de aí. O relevo ele vai ter 3 formas de atuação, professor. Me diga aí. A primeira dela vai ser a física, a segunda dela a química e a terceira biológica, né? Isso aí. Que são... Continua aí, vai. Posso continuar, né? Agora, olha só, acontece, minha gente. É a TV brasileira, nós estamos aqui ao vivo, né? E aí vai atuar, Débora, de 3 formas diferentes, né? Química, física e biológica. Vamos entender aqui cada um. Olha, a primeira que vai chegar na tela, a forma física. Nós estamos falando aqui, ó, os 3 primeiros conjuntos, né? Mas agora vamos lá, ó. Intemperismo físico, que vai consistir em quê? Na quebra mecânica das rochas. Aí que vai ser causado por quê, ó, Débora? Pelas alterações climáticas, pela água das chuvas, pelos ventos e pelo gelo, entre outros. Então, aquela forma mais mecanizada vai chegar lá e vai estar quebrando, vai estar partindo aquele compartimento de relevo. Olha só como está alterado aí fisicamente esse relevo, como exemplo aí no slide em sua tela, ou seja, temperismo físico, ó, chegando lá, ó, fisicamente, aquele contato lá, ó, batendo, desgastando aquele relevo, beleza? Aí, Débora, também pode acontecer o quê? O intemperismo químico, que já vai ser o quê? A alteração química dos minerais que fazem ali parte daquele conjunto de relevo. Aí vai o quê? Causado também pela água, que se mistura com materiais orgânicos e aí vai reagir com o gás carbônico e vai formar uma substância ácida que vai o quê? Dissolver a rocha. Quando a gente fala dissolver, olha o exemplo ali do lado, como a rocha está bem, parece até um negócio mais espesso, né? Uma águazinha, né? Passando ali, tirando aquela camada sólida, deixando ela bem dissolvida. Também é comum acontecer isso nas formações lá das cavernas, né? Que infelizmente, devido aos direitos autorais de imagem, eu não pude trazer os exemplos aqui da estalagmites e estalactites, que vão se encontrar também por ações aí desse intemperismo químico, mas também ele pode acontecer de uma forma o quê? Biológica. E aí vai ser o quê? A quebra ou dissolução das rochas realizadas por quê? Por seres vivos, geralmente pequenos insetos ou micro-organismos, esses aí o quê? Considerados como menos importantes, pois vai gerar poucos impactos na nossa superfície terrestre. São essas 3 maneiras em que ocorre o intemperismo. Então, se você estava com dúvida disso, agora já ficou sabendo. 6º ano, beleza? Vai mandando aí sua dúvida para nós. Mas aí agora falando assim, os principais, né, impactos, né, globais, ambientais, as questões ambientais globais. Então, já vai anotando o primeiro aí, o primeiro, a poluição do ar e as mudanças climáticas. Olha só a imagem aí do cientista, né? Mas repare ali atrás as fábricas, o quê? Gerando poluição do ar, fumaça, bastante comum nos grandes centros urbanos, né? Os veículos, por isso que a gente vai ter o quê? Uma alteração climática, nós vamos ter aqui nos grandes centros urbanos, principalmente aquela questão do abafamento, vai estar mais quente, a questão da verticalização das cidades, diminuindo a circulação do ar, a tirada daquela camada mais permeável do solo, a vegetação, aí passa o asfalto, fica mais impermeável, vai absorver, vai conter mais calor, deixando aquele ambiente quase que uma ilha de calor, deixando aquele ambiente bem mais quente comparado com áreas rurais. Aí dentro disso, tem um videozinho aqui para vocês assistir e ficar ligado 6º ano. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece.
A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Será que volta para mim? Será que volta para mim? Agora voltou o 6º ano, então vocês viram que nós como cidadãos também nós temos o quê? O papel de contribuir para um desenvolvimento mais sustentável da natureza. Você deve estar se perguntando, né? Professor, como assim? O metano, CH4, de onde é que vem isso aí do meio rural? É justamente do pãozinho da vaca, né? É, professor? É, exatamente. A vaca é um animal que tem 3 estômagos, meu amigo. Ela fica ali naquele processo, é uma usina de gás, né? Então, como o Brasil tem um grande rebanho bovino, né? Então chega a impactar. E o metano, ele dura mais tempo na atmosfera, Gilson. Então, Sim, o impacto do metano ele é maior, digamos assim, do que o do dióxido de carbono. Boto fé. E aí, ó, vocês já repararam aí, né? A poluição do ar, né? Gerando o que? As mudanças climáticas. Foi o primeiro. Ao segundo que chega na tela aqui agora, ó, desmatamento. Também é bastante presente no mundo global, principalmente nas florestas aqui do nosso trópico, né? As florestas tropicais sofrem bastante com a questão do desmatamento que é causado, olha aqui na sua tela, chegando aqui, ó, olha aí, principalmente pela questão da expansão da agropecuária, a atividade mineradora, as queimadas e aí a urbanização, que também já vai chegar o quê? No terceiro ponto, para vocês anotarem aí, né? A questão da superpopulação mundial, sobrecarregando os recursos naturais, principalmente a questão
da água. Aí, quando você tem a questão do desmatamento, vai ocasionar o quê? Ó, chega aqui na sua tela. Ó. A perda da biodiversidade, a erosão dos solos, a extinção dos rios, justamente, né? Quando a gente tira lá aquela camada que a gente chama de mata ciliar, estamos desprotegendo lá os nossos queridíssimos rios. Os efeitos climáticos, né? A questão da desertificação e aí a perca dos recursos naturais. Beleza, sexto ano? Olha aqui também outra questão bastante presente no nosso mundo global, a questão que? Da extinção das espécies. Ao longo dos anos, né? Quando a gente tem essa perca da biodiversidade, então já temos o que? O conjunto também da fauna indo junto, perdendo nesses animaizinhos, né? Muitos aí estão até ameaçados em extinção. E olha o destaque que vai chegar na sua tela, ó. O fim de uma espécie animal pode decorrer por uma simples ordem natural, né? Uma evolução, um conjunto se alimentando do outro, mas também pode ocorrer o quê? Por culpa nossa, do nosso seres humanos que não temos cuidados, acabamos avançando muitas vezes nos seus habitats naturais. Vocês vão ver daqui a pouco o que é um habitat. E aí, não respeitando nossos animaizinhos, a pesca predatória também é uma questão muito presente, principalmente nos animais marinhos, e também temos a caça irregular. E também quando você chega numa floresta e vai desmatando para aquelas atividades que a gente mencionou, uma mineradora, por exemplo, a gente vai tirando aquela camada natural, os animais já vão correndo, perdendo espaço. E também nas queimadas, muitos animais vão também ali sofrendo, né? Olha aqui também outra para você anotar, ó, a degradação do solo, que vai ser o quê? Ocasionado principalmente, como o professor já falou aqui em aulas de sustentabilidade, os animais que vão estar ali passando, pisoteando o solo. Aí nós temos ali o trator, né, as máquinas que chegam, aquela questão da mecanização do campo também vai degradar o solo, que a gente diz diminuir a porosidade do solo. E repare ali também que nós temos o que o rapaz, ó, passando a questão dos agrotóxicos, né, gente? Contaminando esse solo. Aí não vai só contaminar o solo, também pode contaminar o quê, ó? As águas que estão lá embaixo, né, sexto ano? Qual é o que a gente chama lá? O lençol o quê? Lençol o quê, sexto ano? Responda aí, freático, não é isso? E também é os alimentos que vão ser produzidos, que também pode dar reflexo na população. Beleza? Olha aqui, ó, também diminuindo a sua fertilidade do solo. A professora Vanessa de História já está por ali. Daqui a pouco vem uma aula fantástica de História na sua tela. Aí vem agora mais um videozinho agora da ONU, né? Que ele vai retratar justamente essas preocupações desses impactos ambientais. E logo após o vídeo, você vem aí com sustentabilidade com o professor Armando. Assista aí, sexto ano. Pelo espaço. E que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável.
São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só Bom, vamos embora aí. Dá tempo da gente ver tudo aqui, tá? Então, que vídeo massa, né? Uma bela introdução para a nossa aula de sustentabilidade. Valeu, professor Gilson. Vê só, pessoal, só para tirar aquela dúvida, né? Quero saber se você sabe a diferença entre clima e tempo. Quando a gente fala de mudança climática, né? O clima, ele tem que ser observado, né? Durante cerca de 30 anos. O tempo é exatamente o que acontece momentaneamente. Por exemplo, você acorda de manhã, está o céu todo nublado, daqui a 2 horas está fazendo sol, daqui a mais 2 horas está chovendo. Então essa mudança é a mudança do tempo. O clima, ele é algo que muda com o decorrer de eras, o decorrer de um tempo bem mais, historicamente falando, né, bem mais extenso. Vamos lá, pessoal. Ó, tudo isso que a gente falou hoje falou sobre biosfera. Né? A biosfera é justamente a camada de vida. Bio é vida, né? Fera, camada. A gente já falou aqui de atmosfera, falou da geosfera, né? Então, e da hidrosfera. Dentro da biosfera, a gente vai ter conjuntos de relações entre os seres vivos, né? O professor Jesus falou, quando a gente corta uma floresta, né? A gente não está só tirando árvores, a gente está tirando o meio de interação das espécies. Seja no tronco, na casca da árvore, tem lá seres microscópicos, né? Tem insetos, e aí tem os pássaros que vão tanto fazer um ninho na árvore, como utilizar também para se alimentar ali dos insetos, né? E por aí vai. Então isso a gente chama, né, essas relações maiores entre os animais e o meio abiótico, que é justamente a temperatura, né, a umidade, isso a gente chama de abiótico. E bióticos são os seres vivos. A relação disso aí a gente vai chamar de ecossistema. Beleza? Tá aqui para vocês, ó. Que é composto pelos seres vivos, como eu falei, meio biótico, tá aí na tela. E o local onde eles vivem, meio abiótico. Então, as rochas, os minerais, tudo isso faz parte do ecossistema. Então, não é só pensar em cuidar do bichinho, da árvore, mas também do todo, né? Do ar tá limpo, também da água, tá? Então a gente tem que pensar no todo. Por isso a palavra ecossistema. É um sistema, a relação, né? Muitas vezes o computador, a televisão não liga, por quê? Porque está fora da tomada. Então não está ligado ao sistema de alimentação de energia, né? Só para você ter uma ideia aí, que a gente acha que o problema é muito grande. Queimou o computador. Quando vê, está só fora da tomada, né, professor? Exato. Vamos embora. Ó, eu trouxe aqui para vocês, ó, um esqueminha bem legal, né, que vai chegar aí na sua tela, para você perceber essa relação da biosfera. Ó. Vem aqui desde o comecinho do átomo e vai até um bioma, né? E a biosfera, ela corresponde ao planeta Terra inteiro. Então você tem aí, ó, um átomo, que é a menor partícula, a junção de átomos é uma molécula, e aí vai evoluindo para organelas celulares, para uma célula, tecido, órgão, sistema de órgão, organismo, que é o ser vivo, população, são vários organismos, né? Biocenose, ecossistema, que foi o que eu falei agora, bioma, né, que a gente já viu aqui, por exemplo, a Mata Atlântica é um bioma, e a biosfera, que é a camada viva do planeta Terra.
E aí, como a gente sempre relaciona a ação humana aos impactos, né? O professor Gilson já tocou, a nossa aula de hoje está bem carregada, né, nessa reflexão. Então eu tenho aqui, ó, os principais impactos à biosfera. Então, como o Gilson falou, né, os impactos diretos são o desmatamento, a industrialização, a extinção, a urbanização, e os indiretos, ó, que é bem interessante a gente pensar, tem as mutações que muitas vezes vão acontecer por ação ou intervenção humana, e a gente está vivendo isso, né, há 2 anos. Por exemplo, o Covid, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, né, é um vírus que sofreu uma mutação por intervenção humana. Mas como, professor, intervenção humana o homem fez? Não, meu aluno, esqueça isso, tá? Foram o trato de animais, né? Alguns lugares as pessoas criam animais, né, para comercializar, e isso gera mutações. Então, não é a primeira vez que isso aconteceu na história, né? A gente tem outros registros aí, como a própria gripe aviária, por exemplo. Tá entendendo? H1N1 também. Então, isso já aconteceu. Essas mutações elas vão acontecer justamente por ação humana. E outro, ó, você sabe que bicho é esse aqui, ó? Tem um personagem, né, de desenho que foi inspirado nesse animal aqui, né? E bota aí na tela, por favor. E é o pica-pau bico de marfim, tá vendo aí, ó? Pica-pau é justamente o personagem, a gente não pode colocar a imagem dele aqui por questões de direitos autorais, mas o pica-pau cabeça de marfim, né, que vive lá nos Estados Unidos, nos pântanos, são chamados de Everglades, tá? E em Cuba, né, ele foi extinto, né? Ele foi oficialmente colocado na lista de extinção, de não existir mais esse animal no habitat natural. A última vez que ele foi visto em habitat natural foi lá em 1940, faz uma data, né? Então veja, esse animal ele é considerado extinto. Tem outro aqui, ó, o lobo da Tasmânia, tá? Você já ouviu falar do diabo da Tasmânia, né? Que inspirou até um desenho aí que eu acho que, não sei se já fizeram um remake, né? Tudo faz remake nas coisas de antes, até o Pica-Pau teve um remake também, né? Talvez façam um dia. Então, tem o diabo da Tasmânia e tem o lobo da Tasmânia, né? O lobo da Tasmânia vivia na Austrália, na Tasmânia, em Nova Guiné, tá? E pela caça, esse animal, ele entrou em extinção, ou seja, não existe mais. Vejam só. E existe mais, professor? Aqui no Brasil, tem algum outro animal que entrou em extinção? Ó, aqui no Brasil, a gente tem 3 espécies, né, de animais. Eu coloquei de variados, né, tanto de mamífero quanto de ave, que estão em risco de extinção. A arara azul, o lobo-guará e o mico-leão dourado. Então, eles estão em risco de extinção. Ou seja, se continuar do jeito que está daqui a 30, 40 anos, talvez não exista mais esse animal na natureza, esses animais, tá? Então, ó, a atividade de hoje vai ser aqui, ó, para você colocar tudo que você ouviu e entendeu no papel. Ah, professor, mas eu não lembro de tudo. Não tem problema. Bota de forma geral, né, sobre o que os dois professores, o professor Gilson e o professor Armando, falaram em geografia. Foi tudo bem relacionado hoje. Eu vou aqui passar para o professor Gilson, que vai dar o seu recadinho final. Vamos embora. Pois é, a Marielle passou por aqui, deixou seu bom dia, disse que estava com sono pesado. Vamos acordar a Marielle. E também o Sabino deixou o seu bom dia. Gente, um forte abraço. Aula maravilhosa, 6º ano, vamos estudar em 6º ano. Fica aguardando aí que vem uma aula de história fantástica para vocês. Até semana que vem, postinho lindo aqui para vocês. Valeu, 6º ano, bom final de semana, vamos estudar, dá uma relaxadinha também, né? Mas não largar dos estudos, beleza? Então a gente se encontra semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.